Olá, bem-vindo a mais um resumo. Hoje sobre retroatividade. Veremos definição, níveis, aplicação na lei e aplicação na Constituição Federal. Quanto à definição, retroatividade, de acordo com o Dicionário Jurídico da PUC São Paulo, é ação ou condição de modificar o que já foi realizado, ou seja, é a intenção de alterar acontecimentos passados, razão pela qual a sua aplicação é uma exceção. Logo, via de regra, uma lei nova não atinge fatos e efeitos passados, atinge apenas aqueles que são futuros. Como, por exemplo, vamos supor que no dia 1 o fulano cantou. No dia 2 passa a ser proibido o ato de cantar. O fulano só pode ser preso no dia 3, 4, nos dias seguintes, isso se ele vier a cantar. Portanto, ele não pode ser preso por ter cantado no dia 1, ou seja, antes da lei que entrou proibindo o ato, como diz, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal. Assim, a retroatividade é uma exceção à regra, na qual a lei nova atinge fatos e efeitos passados. Quanto à retroatividade no direito penal, ela só acontecerá para beneficiar o réu. Por exemplo, vamos supor que no dia 2, proibido cantar, a pena seja de prisão. No dia 3, a Lara cantou e foi presa. Lá no dia 8, cantar deixa de ser proibido. A Lara vai ser solta. Isso porque o que ela fez já não é mais crime. E enquanto foi, ela cumpriu a sua pena, aqui no nosso exemplo, do dia 3 ao dia 8. Ou seja, ela foi beneficiada. Assim, a lei nova atingiu fatos passados. Esse é um exemplo de aplicação correta da retroatividade no direito penal. Agora, vamos supor que nesse mesmo exemplo, no dia 8, uma nova lei diz que a pena é de prisão e de multa. O que ela fez continua sendo crime. Agora ela deve também pagar uma multa, ou seja, a situação dela agravou. Nesse caso, a lei atingiu fatos passados, só que foi uma aplicação incorreta da retroatividade, como diz o artigo 5º da Constituição Federal e artigo 107 do Código Penal. Quanto aos níveis de retroação, ela pode ser mínima, média ou máxima. Quanto à retroatividade mínima, é aquela em que a lei nova atinge consequências, ou seja, efeitos futuros, de causas, ou seja, fatos passados. Por exemplo, na lei penal, se no dia 1 é proibido cantar com uma pena de prisão, e no dia 2 a Lara cantou dentro do carro, ela consumou o fato cantar, e no dia 4 ela é presa, ou seja, teve a consumação do efeito, consequência, e lá no dia 7 uma lei nova diz que a prisão é de pena e multa, atingindo um fato passado, que foi o cantar, e um efeito futuro adicionando a multa, a Lara não será atingida. Isso porque ela é um sujeito passado, antes dessa modificação. Além disso, a situação dela foi agravada. Agora, se no dia 8 o Marcos cantar, ele será um novo sujeito, sujeito futuro, e terá como consequência a prisão e multa. Quanto à retroação média, é aquela em que a lei atinge consequências passadas ainda não concretizadas, não efetivamente ocorridas. Atinge também causas, fatos futuros, e os fatos anteriores são preservados, não são alterados. Colocando no exemplo da prisão pelo canto, se depois de cantar a Lara não for presa, ou seja, não há concretização do efeito da consequência de cantar, que no caso é ser preso, e mais para frente a pena ser alterada, isso quer dizer que a lei nova atingiu um efeito, ou seja, a pena que ainda não havia ocorrido. Isso porque a Lara não foi presa ainda. Contudo, se o Marcos for pego do dia 8, ele vai cumprir sim a pena nova, que é de multa. Por fim, a retroatividade máxima é aquela em que a lei nova atinge causas, fatos passados, já ocorridos, já consolidados. Como, por exemplo, no âmbito penal, no mesmo exemplo de cantar, em que a Lara consumou o fato e é presa, porém, mais para frente, cantar vai deixar de ser crime, deixa de ser proibido. A Lara vai ser solta. Isso porque a lei nova atingiu um fato, ou seja, cantar, já consumado, ela já estava presa e ocorreu para o seu benefício. Assim, em resumo, a retroatividade mínima é aquela em que a lei nova atinge consequências futuras de causas passadas. A retroatividade média é aquela em que a lei nova atinge uma consequência passada e casos futuros, mantendo os anteriores preservados. E a retroatividade máxima é aquela em que a lei nova atinge causas passadas, já ocorridas, ou seja, fatos passados, já consolidados. Quanto à retroatividade da lei, somente a Constituição pode permitir. Via de regra, não permite, como é o caso do artigo 5º da Constituição Federal. A exceção é desde que não prejudique o cidadão, ou seja, ela só pode ocorrer se for para beneficiar. Quanto à retroatividade da Constituição Federal, via de regra, os novos dispositivos constitucionais, como emendas ou uma nova Constituição, possuem retroatividade mínima, ou seja, atingindo efeitos futuros. A exceção está nas emendas ou uma nova Constituição que tenha retroatividade média ou máxima. Agora vamos a uma questão, pause o seu vídeo, tente resolvê-la, porque aproximadamente 3 segundos eu vou apresentar as anotações para resolver a questão. 3, 2, 1.
Anotações. Próxima questão. 3, 2, 1. Anotações. Com isso chegamos ao final, espero que tenham gostado. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho e até o próximo resumo.